Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nosso programa vai tratar do magistério. É um programa especial para o magistério superior, para o magistério em geral. E eu tenho o grande prazer de ter como entrevistado hoje uma grande figura que está no magistério ininterruptamente desde 1960. Sabe quem é? Com vocês, professor Edivaldo Boaventura, ex-juiz do trabalho, professor de diversas áreas, com PhD, doutorado, o homem é o cara. Professor Edivaldo, que prazer enorme recebê-lo no nosso Papeando com Pamplona. Ok, o prazer maior é meu, né? De estar aqui com você, que eu admiro muito. A amizade com Pamplona é o oposto. Ela subiu de filho para pai. Isso. As outras geralmente foram de pai para filho. Exato. Ele é colega de colégio do meu filho, Daniel Boaventura. Hoje o maior título que eu tenho é ser pai de Daniel Boaventura. É como eu sou apresentado, compreendeu? De maneira que essa amizade sempre dizia, Daniel me dizia, meu pai, eu tenho um colega que é gênio, você precisa conhecer ele. Então eu fiquei curioso para conhecer o Pamplona, até que conheci, somos amigos. E que bom que vamos bater um papo. E antes de tudo, antes de começar o papo, vamos aqui e ver um VT. Roda o VT. Qual deve ser o perfil do professor de Direito na atualidade? Em primeiro lugar, o professor tem que ser instigante, tem que ser provocativo, tem que levantar mais dúvidas do que certezas. Não pode mais trazer verdades prontas e acabadas, mas tem que estar atualizado e levantar questionamentos. Esse, para mim, é o papel principal do professor hoje. O ensino do direito está defasado porque, na verdade, ainda muito baseado nos velhos livros e sem levar em conta as mudanças sociais. Então, é importante que o direito acompanhe a realidade social e não se faça segundo os velhos livros já ultrapassados. A formação de educadores e a formação de juristas sempre esteve ligada. E é importante que o direito se aprenda segundo as novas técnicas de educação. Já acabou o tempo do professor com giz e quadro e com quadro e giz. É importante que o professor interaja, é importante que o professor participe do grupo, esteja no meio da sala de aula, construa com os alunos e não ensine. Professores que produzam e não que reproduzam. Essa é a lição que eu acho que devemos tirar hoje. Bem, amigos, depois de ver esse VT, vamos bater o nosso papo, professor. E a gente está falando sobre direito e educação. E o que é que despertou para o senhor essa ideia dessa interface do direito com a educação? As duas áreas, direito e educação. Eu venho de direito e depois diria à educação. O que me despertou, sobretudo, é a proteção da educação pelo direito. Mas existe um denominado direito educacional? É possível falar disso autonomamente? Existe. O que o senhor acha disso? No Brasil começa a existir. Nos Estados Unidos, onde eu me especializei nessa área, o Education Law, o School Law, já existe há muito tempo. E o grande poder da educação está nos tribunais. São os tribunais que têm o poder de controle da educação através dos vários julgados. O problema da segregação, o problema do aluno tomar a vacina com os testemunhos de Jeová, o problema daquelas minorias que não admitem ir para a escola e várias decisões. Mas, sobretudo, o que tem mais importante é a decisão da Suprema Corte acabando com a diferença entre os alunos na escola. Certo. Que é, pelo benefício da criança, não há diferença entre pretos e brancos e mulatos. Todos são iguais para a educação. Ótimo. Essa é a grande decisão da Suprema Corte. Certo. Mas dentro dessa linha que já vem há muitos anos, e pensando isso para o nosso ordenamento, o que é que o direito brasileiro pode fazer pela educação e o que é que a educação pode fazer pelo direito? No Brasil é recente a proteção da educação pelo direito. O meu livro, por exemplo, foi adotado em São Paulo, esgotado lá, aqui nunca chegou a ser aplicado, a não ser da escola. O que o direito pode fazer pela educação é habilitando e forçando a criança a ser educada. Dos pais, dos professores, o direito à educação é, sobretudo, uma proteção. Proteção do aluno, da aluna,
Proteção da escola, proteção e proteção do professor. Mas dentro dessa linha, imaginando agora a aplicação disso na prática, na atuação do magistério, em especial que esse programa é uma homenagem aos professores na sua pessoa. Qual era o perfil? E a sua experiência é tão importante. Qual era o perfil do professor no campo do direito, o professor da área jurídica, quando o senhor começou lá em 1960? Era muito diferente, muito diferente. Primeiro, o professor não tinha a formação que hoje tem. Por exemplo, você é doutor em direito, com todos aqueles que lhe acompanham. A formação do professor era uma formação, sobretudo, prática, né? Prática, ele vinha como advogado, ele vinha como juiz, ele vinha como promotor. Hoje você tem, nas faculdades, nos cursos de direitos, professores habilitados em direito com mestrados e com doutorados em direito. Mudou muito a situação. Mas essa mudança, como é que foi essa evolução para chegar a esse perfil na contemporaneidade? Essa evolução, primeiro você tem uma revolução branca no Brasil chamada pós-graduação, certo? O Brasil definiu a pós-graduação em 1965. O famoso parecer Newton Sucupira, que definiu a pós-graduação brasileira. Na hora que definiu a pós-graduação brasileira, então começaram a surgir os mestrados e os doutorados nas várias áreas do conhecimento, mas sobretudo no direito. E isso, para mim, é muito importante para verificar essa mudança. Por quê? Porque há um dado biográfico do senhor que só quem tem a intimidade sabe. O senhor deixou de ser juiz do trabalho, o senhor foi juiz do trabalho concursado e deixou para ir, literalmente, investir em educação. Então, há nesse campo uma mudança de perfil ou de paradigma. Será que o senhor faria isso de novo? Eu acho que faria. E eu fiz e, graças a Deus, deu certo. Eu não tenho que me queixar da minha opção pela educação. O que me obrigou a fazer toda uma formação depois. Por exemplo, eu sou doutor e docente livre em Direito, não é? Eu fiz um antigo doutorado. Na medida que eu fiz a minha opção para a educação, eu fui para os Estados Unidos e tirei o mestrado e o PhD em educação, mas sempre relacionado com o direito. Essa base da sua formação, e é interessante para mim, nesse confronto. Eu estou no magistério há quase 20 anos, mas eu fico imaginando, eu sou ainda uma formiguinha perto do senhor. E como é que o senhor vê o perfil hoje do estudante? E mais do que isso, como é que o senhor se vê? Por quê? Porque para mim é impressionante vê-lo nos seus mais de 80 anos, né? Com os meninos que têm idade de ser seus netos, seus bisnetos, o senhor ensinando metodologia da pesquisa para eles e sendo destinatário da admiração e das homenagens. A minha pergunta final para essa primeira parte é: como é o professor Edivaldo Boaventura para Edivaldo Boaventura? O professor Edivaldo Boaventura hoje tem consciência dos seus 54 anos de magistério e 81 anos de idade, compreendeu? E eu me dedico com afinco a isso, mas o que tem importante é que hoje eu sei quais são as minhas estratégias de ensino. Como é isso com esses meninos? Quer dizer, eu sei hoje o que é que eu posso fazer em matéria de ensino, transformando a minha sala numa oficina. Eu já aboli o discurso jurídico por completo, já aboli o discurso da metodologia da pesquisa. Hoje eu quero ver exercícios, eu quero ver colocações, eu quero ver discussões, eu quero ver debates com os alunos, porque só a participação é que se aprende. E é só com a participação que se aprende. E é por isso que eu não posso ficar no privilégio de só eu bater papo com o senhor. E por isso eu vou abrir para essa plateia linda que está aqui conosco, prestigiando. Alguém quer perguntar aí? Eu depois vou marcar exercícios. Olá, professor. Meu nome é Tilara e eu gostaria de saber como que o senhor vê a produção intelectual como complemento do magistério jurídico. A produção intelectual não é complemento. A produção intelectual é o centro da formação da pessoa, compreendeu? Não é um complemento, quer dizer, essa produção intelectual ajuda, é a expressão, sobretudo o que se diz hoje, a construção do conhecimento. E, Tilara, é preciso deixar bem claro isso. É publish ou perish, publique ou pereça.
Olá, professor. Meu nome é Jadson. Eu queria saber qual a importância do estudo da metodologia da pesquisa para o ensino geral e para o magistério jurídico. A pesquisa aprofunda o conhecimento. Hoje nós não podemos ter nenhum ramo do conhecimento em que não haja pesquisa. E o que é pesquisa? Isso é uma coisa que é preciso que fique bem claro. É a busca sistemática da solução de problemas, compreendeu? E a metodologia, Jadson, ajuda justamente não somente a pensar, mas a como pensar e ver as diversas formas de pensar no âmbito da pluralidade. Olá, professor. Meu nome é Maísa e eu gostaria de saber qual o entendimento que o senhor tem acerca das cotas na educação. Maísa, eu sou pelo princípio da igualdade de oportunidades e as cotas vêm justamente equilibrar as entradas na universidade, as entradas na escola e as entradas também no emprego. O sistema de crédito, o sistema do mérito é válido para concurso, não para a promoção das pessoas. Perfeito. Olá, professor. Eu sou Fernanda Lordelo e eu gostaria de saber qual a opinião do senhor quanto à necessidade da construção de um código educacional para o Brasil. Fernanda Lordelo, acho que pelo momento ainda não. Você tem a Lei de Diretrizes e Bases ao nível federal que ajuda isso. No Brasil, cada esfera constitucional tem direito educacional. Você tem o direito educacional ao nível federal, você tem o direito educacional ao nível estadual e ao nível municipal, porque nós temos 3 sistemas autônomos de educação. Verdade. Meu nome é Aline Lemos. Gostaria de saber por que o direito à educação não se juridicizou quanto outros direitos fundamentais, como trabalho, previdência e saúde. Aline, o direito à educação não se juridicizou por falta de poder. O trabalho se juridicizou porque são 2 grandes forças, a força social do trabalhador e a força econômica do empregador, que busca a solução de conflitos. O direito educacional é um direito, a educação é um poder difuso, como é a publicidade, ele não coage, ele não é uma norma cogente, como é o direito penal. Mas, pouco a pouco, ele está sistematizando no mundo inteiro, como está sistematizado nos Estados Unidos, e como caminha também para um progresso no Brasil. Olá, professor. Me chamo Fernanda Rude. Eu gostaria de saber o que o senhor acha do conflito entre o direito à religião e o direito à educação. Fernando, eu acho que o conflito direito e religião, sobretudo em determinadas denominações, ele é evidente. Mas o poder do juiz, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é decidido pelas cortes e pelo juiz, compreendeu? A ideia de dar efetividade à educação sem violentar a religião, mas vai ter uma necessidade, muitas vezes, de uma ponderação de interesses. Professora, eu sou Mariela da Bolívia e eu quero perguntar para você o que o senhor acha da utilização do arte no direito e a educação. Eu acho que a arte está em todos os ramos. Por exemplo, a oratória ou a comunicação oral devia ser matéria obrigatória nas faculdades de Direito para levar ao melhor desempenho do aluno como profissional. Eu sou totalmente a favor da arte na educação. E no direito. Olá, professor. Eu sou Natália Petersen e eu gostaria de saber quais os ganhos efetivos que o senhor enxerga com a profissionalização dos professores. Natália, a profissionalização dos professores eu encaro sobretudo como a sua qualificação, certo? E hoje nós temos cada vez mais, por exigência legal da Lei de Diretrizes e Bases, todo profissional para ensinar precisa ter a pós-graduação, quer a pós-graduação lato sensu, quer a estrito sensu. Olá, professor. Eu sou Cristina Medrado. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua posição acerca dessa educação conteudista. Cristina, isso é uma característica da educação brasileira. Nós estamos convencidos, isso vem desde a formação dos jesuítas, do tempo da colônia, que ensinando muitas coisas, entupindo a cabeça dos alunos, que se aprende absolutamente. O que nós devemos fazer é o exercício da mente, é o exercício da razão, é o exercício até da memória. Por exemplo, é preciso que os alunos saiam do curso de colégio sabendo dirigir carro.
e tendo outras habilitações também. Eu sou muito mais pela formação das habilitações, dos raciocínios, do que da decoração, da memorialização dos conteúdos. E é preciso, no final das contas, dar a rede e ensinar a pescar. No final das contas, tudo se resume ao ensinar a pensar. E, professor, infelizmente eu tenho que encerrar. Esse é o momento de encerrar essa entrevista maravilhosa, que nós estamos aqui sorvendo o seu conhecimento. Eu quero lhe agradecer imensamente, professor, dizer que tê-lo aqui no Papeando com Pamplona foi uma grande honra, principalmente num programa destinado a homenagear os professores. E por isso nós vamos encerrar. E nesse encerramento, nós vamos novamente trazer a ideia de direito e arte. Só que vai ser algo diferente. Porque o senhor, como eu disse, é um amigo de filho para pai. E por isso eu quero trazer 2 convidados especiais para o encerramento. Sou Edivaldo Boaventura. O senhor é uma amizade que vem de filho para pai. E no Papeando com Pamplona, que nós misturamos direito e arte, a ideia de trazer direito e educação com arte é a cara do seu testemunho e da sua herança. O senhor congrega como poucos o direito, a educação e a arte. E por isso, normalmente eu termino o programa com um poema meu, recitado por mim, mas eu não vou perder a oportunidade de ter meu irmão Daniel. Recitar. Daniel. A honra é minha. A essência de ser professor, de Rodolfo Pamplona. O magistério é a parábola do semeador. Nós não desperdiçamos sementes, nós apostamos que uma delas germinará. O magistério é a consciência plena de que se tem o futuro de alguém em suas mãos e em seus ensinamentos. O magistério é o sacerdócio verdadeiro de se entregar a uma missão com a alma de criança, mesmo quando os outros não têm sequer esperança. E se ao menos um aluno, um único aluno, simplesmente sentir-se dessa forma, já terá valido a pena todo o sacrifício. Até a próxima.